Olá, quero saudar a todos que estão assistindo esse vídeo hoje conosco. Agradecer pela oportunidade do trabalho, né, por poder estar aqui hoje falando um pouco essa conversa que vamos ter sobre a superação das perdas, que é o nosso tema de hoje, né? Como superar as perdas. Que nós possamos, a partir dessa conversa, repensar alguns pontos e que possam nos ajudar aqueles que estão perto de nós, que estão passando por situações de perda, né? Na verdade, a gente está perdendo o tempo inteiro alguma coisa, né? Que a gente está escolhendo toda hora o tempo inteiro nas nossas vidas. E à medida que a gente escolhe por uma coisa, a gente abre mão de outra. Então, você ganha uma, mas você perde outra. Vão das coisas mais sem importância, às coisas mais importantes na nossa vida, né? Mas nós passamos por diversas perdas. Uma perda do emprego, perda de um amor, de um relacionamento, perda de um animal. E assim a gente vai listando uma série de perdas até uma perda mais significativa e difícil para nós, que é a perda de um ente querido, né? Mas nós precisamos pensar sempre e lembrar que toda perda tem um propósito. Nada na vida é sem propósito. A gente pode não conhecer esse propósito, a gente pode não compreender, mas tudo na nossa vida tem um propósito. E toda perda tem que ter um tempo para ser assimilada. Esse tempo de assimilação das perdas é que a gente chama de luto, né? O luto, ele é um processo natural. Todos passamos pelo luto depois de alguma grande perda. E eu vou entrar mais por esse caminho da perda do ente querido, da perda de alguém muito querido, né? É preciso viver esse luto? É preciso viver esse luto, sabe? É importante esse tempo após a perda. Ele é importante, ele é natural e é importante. A gente sabe quanto tempo ele vai durar? Não, a gente não sabe. Tem gente que vai passar por esse período de uma forma mais rápida, outros vão demorar muito. Ele não vai ser eterno. Se ele virar um luto que não acaba, que não vai acabar, ele vira um luto patológico, aí é um caso que a gente precisa de tratamento, de ajuda, de procurar ajuda. Mas o tempo em que ele dura, a gente não sabe definir. Então, quando a gente vai ler sobre luto, tem gente que fala que ele dura de 1 ano a 2 anos. Tem gente que fala que não, que são 3 anos. Mas ele vai demorar muito. Assim, o que vai levar a definir esse tempo é a capacidade de cada pessoa de passar ou não por esse período de uma forma melhor ou de uma forma pior. Existe uma classificação em relação ao luto, de fases. Diz que o luto tem fases, 5 fases. A primeira fase seria a fase da negação e do isolamento. Isolamento, a gente não precisa nem falar muito dele, né? Mas é o recolhimento, você não quer ver ninguém, não quer fazer nada, não quer falar com ninguém. E a negação. A negação é aquela famosa ficha que não cai.
né? Que às vezes você vê uma pessoa que perdeu alguém e a pessoa está eufórica, está rindo, está... Na verdade, ela está numa fase de negação, de não aceitação daquela perda. Ela não quer nem ver que aquilo aconteceu. Ela não pode aceitar que aquilo aconteceu, porque aí aquilo vai se realizar. Não é? Existe uma segunda fase, que seria a fase da raiva, da revolta. Por que isso aconteceu comigo? Como é que isso pôde acontecer? A terceira fase seria da barganha, que é aquele se. E se eu não tivesse deixado a pessoa sair? E se eu tivesse dado mais atenção para a pessoa? Talvez ela não fizesse o que ela fez. É o e se. A quarta fase seria a fase da depressão. É da perda da vontade de viver mesmo, de fazer as coisas, de falar com as pessoas, de fazer os seus afazeres. E, finalmente, a quinta fase seria da aceitação. Isso não significa que as pessoas vivam todas essas fases, e nem significa que elas aconteçam nessa mesma ordem. As pessoas, às vezes, passam só por uma fase. Tem gente que passa só pela raiva. E fica com raiva de Deus, com raiva do mundo, se revolta com tudo. Né? Tem gente que já vai para a depressão direta. Tem gente que já tem mais um isolamento, mas já vai para uma fase mais de aceitação. Então, isso é uma classificação que foi feita, mas que não significa que ela aconteça de forma rigorosa, né? Porque o luto não é igual para todo mundo. Porque nem as pessoas não são iguais. Então, se as pessoas não são iguais, é impossível que elas sintam de forma igual. Essa é uma definição técnica dessas fases do luto, né? O que importa é que o luto é a fase de você viver a perda. E quanto mais significante a sua perda, maior o seu luto. Então, quanto mais você gostava daquilo ou daquele que você perdeu, maior vai ser o seu luto. Suas fases de luto, né? Então, é a hora de chorar? É a hora de chorar, sim. Essa história que espírita não chora é verdade? Não é verdade. Espírita é igual a todo mundo. Espírita come, dorme, sente raiva, sente ciúme, sente alegria, sente tristeza. Por quê? Porque o espírita é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem as suas convicções religiosas, mas ele é um espírito ainda em evolução, que está aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, ele precisa passar por provas e expiações. Ele tem qualidades, mas ele tem defeitos também. E ele também fica triste, ele também chora, sabe? Então, é muito esquisito quando um espírita perde alguém e você ouve assim, você não pode chorar. Ou então, espírita não chora. Não é por aí. Quando Jesus perdeu o seu amigo Lázaro, ele chorou. O que acontece com a gente é que a gente tem uma visão sobre a morte, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, que nos mostra que não adianta a gente se revoltar. Então, essa fase do luto, que eles classificam como a fase da raiva, para a gente,
seria uma fase de talvez menor tempo, não sei, talvez, porque nós temos uma compreensão de que nós estamos aqui nesse planeta de passagem. A nossa estadia aqui na Terra é curta. Morrer faz parte da vida. Todo ser vivo morre. A morte é inevitável. Nós vemos isso acontecer com pessoas de todas as idades, com bebê, com criança, com jovem, com adulto, até o idoso, né? Que chega um momento que a energia vital dele se extingue e ele morre. A morte é inevitável. Mas nós entendemos que nós somos espíritos, que nós viemos aqui na Terra com um propósito a ser seguido. Nós temos um planejamento antes da nossa encarnação e nós reencarnamos aqui na Terra com um propósito de seguir esse planejamento. Muitas vezes a gente consegue, outras tantas vezes, talvez a maioria das vezes a gente não consiga realizar todos esses propósitos que nós combinamos antes de reencarnarmos, né? Mas nós, quando reencarnamos, nós temos na nossa programação o nosso tempo de vida. Porque a gente tem aquelas coisas para fazer aqui. E quando a gente já fez, o nosso tempo acaba, o nosso tempo acabou. A gente já vem com o tempo, olha. Você vai vir, você vai reencarnar, você vai desencarnar com mais ou menos tantos anos, e com uma morte natural ou com uma morte acidental, enfim, dependendo do que for estruturado para nós na nossa encarnação, né? Dependendo do que a gente precisa passar para resgatar algumas coisas. Esse tempo até que vem definido na nossa programação reencarnatória, ele pode até mudar durante a nossa encarnação. A gente pode até ganhar um tempinho a mais, ou às vezes a gente perde um tempinho, porque a gente acaba agindo de formas que a gente ouve muito falar do suicídio indireto, né? A gente come demais, bebe demais, passa por determinados limites que a gente não deveria passar, então a gente acaba encurtando esse nosso tempo de vida. Mas o que importa é que cada um de nós tem um propósito específico a ser realizado nessa encarnação. E ele vai ter um tempo específico. E esse tempo não é nosso. Esse tempo é um tempo de Deus. E aí vem uma grande complicação. Primeira, né? Que é a gente entender o propósito de Deus. Que a gente não vai entender. A gente não entende, a gente não sabe. A gente encarnado aqui não sabe. O que Deus quis com isso? Eu não vou conseguir essa resposta assim. Então, quando a gente perde alguém, um ente querido, a gente fica muito assim, nossa, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por quê? Mas por quê? Nossa, ele era novo, era uma criança, por quê? Por que ele ficou doente? A gente não vai saber esse porquê. A gente vai ficar se perguntando ad eterno, porque a gente não vai conseguir essa resposta. Essa resposta não vai estar com a gente. Essa resposta é o propósito de Deus. Por que isso aconteceu? Porque tinha um propósito para isso acontecer. E nesse momento, no tempo de Deus, que não é o meu. Então, muitas vezes, a gente fica assim, nossa, mas eu queria só mais um dia, eu queria só mais um mês, eu queria só mais um ano.
Mas não é o nosso tempo, é o tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso. E aí a gente pensa, e vamos pensar que como espíritas, que a gente vê isso no livro dos Espíritos, né? Quando vai falando sobre Deus, o primeiro capítulo que fala sobre Deus, a gente vê lá um dos atributos de Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Então, o Deus que a gente acredita não é um Deus que vai querer nos castigar do nada. Deus levou meu marido, Deus levou meu filho. Não é assim. Ele não fez isso para te castigar. Existe por trás de cada perda um motivo que é justo. E é bom, porque é baseado no amor de Deus. É da vontade de Deus. E isso é muito difícil da gente aceitar. E a gente fica negando isso. E quanto mais a gente nega isso, mais difícil é a gente superar esse nosso luto, né? Então, nesses momentos que nós passamos de perda, eles são momentos que nós precisamos muito alimentar a nossa fé na existência desse Deus soberanamente justo e bom. Então, nós precisamos reaprender a viver sem o nosso ente querido que partiu para outra vida, para outra dimensão. Ele não acabou. Não morreu, acabou. Acabou fisicamente aqui para a gente, mas ele continua na sua caminhada, numa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Quando a gente estuda o Espiritismo, o que a gente vê? E a gente falou isso um pouquinho no início. Que essa nossa vida aqui encarnada é uma passagem rápida. A nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Lá que nós estamos livres, nosso espírito é totalmente livre lá. Não é aqui. Então, quando nós passamos por essas perdas, nós precisamos lembrar disso, que o nosso ente querido agora, ele vai para um outro nível de caminhada. Ele retorna à pátria espiritual. Lá ele vai reencontrar pessoas que ele já conheceu em outras vidas, que ele amou, pessoas que o amam. É um momento de despedida, mas é um momento de reencontros lá também. Mas ele, o ente querido que se foi, ele precisa estar bem para isso, porque ele também sente saudade, também é difícil para ele, né? Eu fico pensando assim, se você perde um irmão, por exemplo, você perdeu um irmão, seu irmão perdeu os irmãos, perdeu, se tiverem vivos, o pai, a mãe, perdeu amigos. Se for casado, perdeu a mulher, perdeu os filhos. É uma perda muito grande para eles também que se vão. Então, existe esse equilíbrio, eles vão encontrar pessoas que o amam, que os amam, mas eles também perdem muita coisa. Então, é um momento que nós precisamos orar muito para eles, para que eles consigam estar equilibrados, para que eles consigam ter aceitação desse momento. Então, eu volto na história do choro. A gente pode chorar sim? Pode, a gente pode chorar. A gente deve chorar. Porque se a gente não chorar, a gente vai adoecer. Se a gente não passar por isso, a gente vai adoecer. Se a gente segurar isso dentro da gente. Então, a gente pode chorar? Pode, a gente pode chorar.
O que é complicado da gente fazer? É a gente se revoltar. Ah, eu quero ele de volta, eu quero que ele volte para mim. Fulano, fica aqui comigo. Isso é complicado. Isso atrapalha, sabe? Você imagina que você vai ter que fazer uma viagem, você vai ter que ficar... Vamos inventar aqui uma historinha. Você vai ter que ficar 7 anos morando no Japão, sem poder vir aqui visitar a sua família. E aí, na hora de você ir embora, sua mãe, seu pai, seus amigos, seus irmãos, sua mulher, todo mundo fica... Não, não vai, fica aqui comigo. Vai, não vai, fica aqui comigo. Imagina a dificuldade que é essa despedida, essa viagem, fazer essa viagem. Né? Seria muito melhor, olha, eu entendo que você tem que ir, eu vou ficar muita saudade, vai ser muito difícil para mim, muito complicado, mas eu compreendo que você precisa ir. Precisa ir porque é livre, né? Porque os espíritos são livres, eles não nos pertencem. Todos os espíritos são livres, inclusive nossos filhos. Lembrei de um livro do Hermínio Miranda que chama Nossos Filhos São Espíritos, que ele fala isso, os nossos filhos são espíritos livres, eles não são nossos. Então, muitas vezes a gente passa pela perda de um ente querido que é um filho, e aí é mais complicado ainda, porque você não aceita que você mais velho continue aqui e que seu filho mais novo que você tenha ido para a pátria espiritual, e você não aceita de como que um filho seu pode ter desencarnado, porque é seu filho, mas o seu filho é um espírito como todos os outros espíritos. Tem uma história como todos os outros, tem um tempo de vida aqui nesse planeta, tem uma história a cumprir aqui. É uma dor imensa, mas que a gente precisa olhar por esse lado, para conseguir chegar nessa aceitação, na aceitação da perda. E todas as vezes que a gente fala disso, eu sempre lembro de uma coisa. Quando você passa por uma perda, você tem que fazer uma escolha. Você faz uma escolha. Eu quero morrer junto, eu vou morrer junto, ou eu vou continuar vivendo. E o nosso propósito, o nosso destino aqui é continuar vivendo. Vivendo por alguma coisa, vivendo por alguém, vivendo pela sua família, vivendo por você. Porque não é o seu momento de ir embora. Foi o momento daquele ente querido seu, mas não é o seu momento. Seu momento não é agora. Você ainda tem coisa para fazer aqui. Então, nós precisamos repensar nessas coisas todas para tentar reconstruir as nossas vidas depois de uma perda. Reaprender a viver sem um ente querido. Que não é fácil, é muito difícil, mas é possível. E nós precisamos nos lembrar de uma promessa muito linda que Jesus fez no Evangelho, quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. É muito interessante essa passagem pelo seguinte: Jesus já estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, seus apóstolos, e eles já sabiam que o mestre ia partir. Jesus já sabia que era o momento dele. E os discípulos estavam apavorados, morrendo de medo, porque a questão deles era: o que vai ser de nós sem o nosso mestre? E essa é a questão que nos aflige no momento de uma perda. O que vai ser da minha vida sem esse meu ente querido?
E Jesus vem e fala então, não se turbe os vossos corações. Calma, calma. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele então promete ir na frente, preparar uma morada ao lado do Pai, onde um dia todos estariam juntos. Isso é lindo, porque ele diz que há muitas moradas, então ele mostra para a gente, olha, esse ente querido seu, ele está mudando de casa. Ele foi para outra casa. E essa casa existe, porque eu o preparei. E um dia todos vocês vão estar juntos novamente. Isso é lindíssimo, isso é uma promessa de fé linda. É a promessa do reencontro, que nos dá a certeza de que em algum momento nós vamos encontrar esse ente querido que nós perdemos. Existe essa promessa feita por Jesus. E a gente não deve esquecer disso, não é? A nossa experiência enquanto espíritos, ela é cíclica, nós estamos encarnando, reencarnando, e nessas encarnações nós estamos reencontrando aqueles que nós amamos. Isso é muito importante, porque isso é muito consolador. Então, que nós possamos ter dentro dos nossos corações e nas nossas mentes a certeza de que nós somos guiadas por um Pai muito amoroso, que não nos deixa sozinhos, que nos ampara, que nos protege, que está do nosso lado nos nossos maiores momentos de tristeza. Ele está ao nosso lado. Então, que nós possamos levantar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos a Ele, pedir ajuda. Pai, me ajuda nesse momento. Me ajuda nesse momento que eu estou caída, que eu estou caído, que eu estou sem vontade de viver. Nesse momento que eu não sei o que fazer, me dê forças. E Ele dará, e Ele vai dar. Ele está sempre pronto para nos ajudar. E ajudar a superar esse momento tão difícil que é o momento das perdas, que é o momento do luto. E eu aproveito aqui esse momento para pedir por todos aqueles que estão passando por esses momentos de tristeza, de dificuldade, de não aceitação, de raiva, que possam ser acolhidos, que possam ser amparados, que os seus corações possam ser tocados, em nome de Deus, nosso Pai, que é puro amor e bondade. Eu espero que a nossa conversa possa ter ajudado de alguma forma, que a gente possa ter levantado alguns questionamentos, que possam nos deixar mais fortes, né? Com mais vontade de viver, que possamos ajudar aquele nosso irmão que precisa desse apoio e dessas palavras de consolo também. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, que Deus nos ampare e nos proteja nessa nossa caminhada. Graças a Deus.